O vídeo de hoje é sobre patrimônio cultural. E as referências principais são essas. A Alegoria do Patrimônio, de François Chouay, esse é um livro, os outros três são artigos. Do Patrimônio Cultural e seus Significados, de Araripe. Refletindo sobre Memória, Identidade e Patrimônio, de Rocha. Patrimônio Cultural, Memória Social e Identidade, de Rodrigues. Para mais pesquisas, para você se aprofundar no que a gente falou aqui, a gente vai colocar tudo certinho aqui na descrição abaixo do vídeo, tá? Então a gente vai falar sobre o que é a, a memória na sua identidade. Você sabe que a sua identidade tem uma memória? Então, eu quero que vocês reflitam sobre o que é o patrimônio cultural. Normalmente, as pessoas pensam que patrimônio é algo físico, algo material. Mas, ao longo do tempo, isso foi mudando. E o verdadeiro patrimônio é muito mais como você utiliza esses patrimônios, essas coisas, do que a coisa em si. É disso que a gente vai falar. Sabe quando você tem uma pessoa morre na sua família e você briga pelas coisas, pelos bens? Na verdade, o que você está fazendo ali tem muito mais a ver com as ideologias, com as tradições, com a cultura, do que com a coisa em si. Você não está brigando pela coisa em si, você está muito mais brigando pelas ideologias. Tá? Sim. Entendi. Vamos lá. Por que a gente está brigando mais pelas ideologias? Porque não importa o objeto, o patrimônio não importa o objeto. Na sociedade, a gente pensa que patrimônio é uma coisa. Sim, ele vem de uma coisa, mas é muito mais como a gente utiliza a coisa, é muito mais como a gente manuseia, para que a gente vai usar aquela casa? Como que a gente vai usar aquela casa do que a casa em si? Então, patrimônio, existe o patrimônio material, que são os bens, são os dinheiros, são as coisas, são as casas, são essa mesa que eu vou deixar para quem vir depois de mim, mas mais importante do que isso é como eu utilizo essas coisas. Essa mesa, como que ela vai ser utilizada? A casa que eu vou deixar para minha filha, como que ela vai ser utilizada? Então, essa forma de usar as coisas que é o verdadeiro patrimônio da sociedade. E a gente nem para refletir sobre isso. Então, existe muito mais um valor dentro das coisas do que a coisa em si. O que é patrimônio, então? Inicialmente, a gente vai falar da questão jurídica e econômica. Ele era uma coisa, uma casa, um dinheiro, alguma coisa material que o homem, normalmente o pai, deixava para sua família. Inclusive, patrimônio significa pai. Né? Então, aqui a gente já vê essa questão, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, que normalmente são os homens que lideram as coisas, e a gente sabe que isso está mudando. Sim. Significa pai ou vem de pai? Patrimônio significa parte e significa pai. É uma palavra latina, tá? Segundo as minhas pesquisas aqui. Uma palavra latina? Sim. É uma palavra latina. E é um conjunto de bens da família e que a esta seria legada, né? É uma herança, né? Uma continuidade. Então, isso eu acho que é uma ideia que fica até hoje. O patrimônio é uma continuidade do quê? Gente, é sempre importante vocês usarem a reflexão, o senso crítico de vocês. Essa continuidade é do quê? É de tudo. Tudo o que você faz é o patrimônio que você está deixando. A forma como você vive no mundo, a forma como você interage com as coisas e com as pessoas, é o seu patrimônio. As coisas que eu estou fazendo aqui em vida, por exemplo, eu faço um monte de vídeo falando sobre filosofia, é isso que é esse meu patrimônio. Meus ensinamentos filosóficos, as minhas aulas de filosofia, é o patrimônio que eu estou deixando no mundo. Inclusive, é importante eu dizer que eu sou professora de filosofia e de letras, eu sou professora do estado de São Paulo, da Escola Pública do Estado de São Paulo, tá? Então, prosseguindo aqui, a gente entende hoje, né, os estudiosos sobre o patrimônio entendem hoje que os patrimônios são de diferentes formas, tá? É a memória social dos povos. Então, a memória social, a memória cultural, as tradições são patrimônio. O que eu acho que a gente quer deixar muito claro nesse vídeo é que o patrimônio não é só algo material. O que você deixa, o seu legado, é o verdadeiro patrimônio. Utensílios do cotidiano, as roupas,
os instrumentos de trabalho e a forma como você usa eles são patrimônios. Eu acho que muitas pessoas, elas não entendem que a forma como você usa as coisas é o verdadeiro patrimônio e não só o patrimônio em si. Não só a gente tem até um vício de linguagem, né? O patrimônio é a coisa, não. Uma coisa é um patrimônio e a forma de utilizar a coisa é o patrimônio. Então tem o patrimônio material e o patrimônio imaterial, tá bom? As formas, e isso vai ser deixado para os grupos. E por mais que o indivíduo faça de uma forma específica, o que vai acabar ficando é a forma como o grupo faz, tá bom? São evidências que os profissionais estudam sobre esse tema. Os profissionais. E aqui tem um ponto que é importante. O patrimônio, né, para a maioria das pessoas não reflete sobre o que é patrimônio, isso já é um problema. O segundo problema é que o patrimônio ele vai ser defendido pelos profissionais, as pessoas que estudam patrimônio. Então, por exemplo, na sua cidade tem alguns museus. Tem museu do esporte, tem museu de artes e tem museu tem museu do esporte, tem museu do folclore e tem um museu da música. Talvez para a maioria da população ali da sua cidade, o museu da música, a música seria o mais importante. Só que os estudiosos vão fazer uma pesquisa e acham que o museu do folclore é o mais importante. Estou dando um exemplo aqui aleatório. Os estudiosos muitas vezes não estão ali junto da população, até porque a população não está junto dos estudiosos, e eu quero chegar no porquê que isso acontece daqui a pouco, tá? Patrimônio material e imaterial, ser pensado como constrói a forma e a memória de um povo. Então, esse povo vai decidindo o que vai ficando, e é isso que vai ser a memória de uma população. Existem povos que são mais belicosos, existem povos que são mais defendem a guerra como uma tradição, e isso vai sendo passado de geração para geração, até que o momento, peraí, isso não faz mais sentido. Belicoso tem a ver com guerra. Um povo belicoso é um povo que pratica guerra, tá? Aí a cultura e a tradição, a gente tem que entender que ela não some, ela é adaptada. Então, se você era um povo que praticava muita guerra, e agora a próxima geração entende que isso já não faz mais sentido, a guerra não some, ela meio que vai adaptar aquilo para outras coisas. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente carnavalesco. Eu não acho que um dia isso vá sumir. E talvez isso mude, né? A gente vai adaptar o carnaval em coisas da nossa vida, mas a gente nunca vai deixar de ser um povo nesse sentido. Então, assim, a cultura ela vai se adaptando, tá? E é importante a gente lembrar que e não é só a questão que eu estou falando aqui de memória, de tradição, de cultura, a genética também está na genética, isso está na tecnologia. Por exemplo, uma coisa que a nossa sociedade, eu acho que global, eu acho que a sociedade global como um todo vai deixar para as futuras gerações, é a inteligência artificial. Né? Nós estamos usando o conhecimento, a forma como nós estamos usando o conhecimento é através da inteligência artificial. Eu acho que é péssimo isso, né? Inclusive, a gente quis fazer esse vídeo dando as fontes, e vamos começar a fazer sempre assim, para deixar claro de onde está vindo a memória, de onde está vindo esse pensamento, porque é importante você saber de onde está vindo o meu pensamento. Agora, se a gente usa a inteligência artificial, a gente está perdendo o nosso patrimônio. A gente está colocando o nosso legado na mão de uma inteligência artificial. Então, o patrimônio que a gente está deixando para as futuras gerações é uma perda do nosso verdadeiro patrimônio, tá? E quem são as pessoas que ensinam o patrimônio no primeiro momento de vida? Depois, sei lá, você no ensino médio, você na faculdade, você vai estudar história mais aprofundadamente, você vai virar um estudioso disso, mas todo mundo aprende patrimônio cultural e imaterial num lugar específico. Vocês sabem onde que vocês aprendem sobre isso? Onde que a gente realmente entende a nossa formação, onde a gente entende qual que é a formação acadêmica, quem defende os interesses da sociedade ou não, onde que isso acontece? Às vezes a pessoa passa por lá e nem saca que isso aconteceu, é na escola. A escola é o lugar
que você vai ter esse contato com o patrimônio mesmo, entender, nossa, o que é patrimônio, e eu acho que já ficou claro aqui que tudo é patrimônio, né, as coisas materiais, e como você lida com as coisas, é na escola. Então, assim, a escola é o lugar onde é o lugar físico que a gente estuda sobre patrimônio, só que a maioria das pessoas nem saca isso, nem percebe isso. Então, a escola é um espaço, é um patrimônio cultural no sentido de guardião e modificador do conhecimento e transformador do conhecimento, criador de conhecimento, e a gente não se dá conta disso, né? Eu acho que a sociedade junto com a escola, tá? Isso também é uma crítica à escola. A gente não dá o devido valor a quanto que a escola forma a mente das pessoas. E é por isso que a gente acaba sendo tão analfabeto em vários campos. Nós somos indivíduos analfabetos no sentido de patrimônio cultural. A gente não sabe o que é patrimônio e o que não é patrimônio. A gente fica achando que patrimônio é só o que é material. A gente esquece que a forma de pensar é o nosso maior patrimônio. É a nossa maior riqueza, é a nossa maior herança, que a gente recebe e deixa para outras pessoas. E o lugar onde se ensina isso é na escola. E a gente não faz essa análise, a gente não entende o quanto que ela é importante. A gente sai do núcleo pequeno, que normalmente é a família, e aí vai para o núcleo maior, que ali a gente consegue ter várias referências, as nossas principais referências da família, e consegue ter um leque amplo de outros patrimônios, outras formas de viver que são possíveis. É na escola que a gente, muitas vezes, tem essa possibilidade. E aí a gente se forma, sai da escola e esquece que foi ali que a gente teve essa formação intelectual. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a entender qual que é a nossa herança cultural, que tipo de herança cultural a gente quer deixar para as pessoas próximas da gente, e entender que isso é feito na escola. E eu também acho que muitos campos da sociedade que falam muito de cultura, como artistas, como pessoas que trabalham com patrimônio cultural mesmo, não escutam a comunidade. E quem faz o link com academia e comunidade deveria ser a escola. Não tem feito, mas é feito para isso. Quem faz o campo, quem faz o link entre academia, quem decide o que e quem não decide, quem faz uma lei para decidir o que é a cultura que é importante, a cultura que não é, a música que é importante, a música que não é importante, a religião que é importante, a religião que não é importante, é a academia. E quem faz esse link com a sociedade é a escola, é ali que a gente forma os cidadãos que vão entender, tem uma pessoa fazendo leis ali que vão decidir a minha vida, ou simplesmente vai sair e vai esquecer dessas questões. Então, eu acho que é muito importante, principalmente pessoas como artistas e pessoas como estudiosos, como historiadores, estar mais envolvido com a comunidade escolar, e eu acho que é importante a escola estar mais envolvida com a comunidade para fazer esses links. E é claro que tem muitas coisas que envolvem, que dificultam a gente, enquanto professor, fazer esses links. Mas eu acho que o importante desse vídeo é a reflexão do que é patrimônio, que é a forma como você lida com as coisas. O principal lugar que onde a gente vai fazer essa reflexão é na escola, e que depois da escola existem pessoas que estão manuseando todo esse patrimônio que é muito valioso, do jeito que eles bem entendem, que são algumas pessoas. E esse entendimento precisa ser levado para todas as pessoas. Então, mais uma reflexão para você começar a entender o que é patrimônio, aonde que se estuda isso, e depois como que a gente vai levar para a nossa vida. É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, pode deixar aí nos comentários que ela vai responder vocês.